Olá pessoal, aqui é o Augusto do N Maneiras e essa é a nossa sexta videoaula sobre LibreOffice Draw. Para começar, eu queria só agradecer a Vera Cavalcante, que ela é editora e redatora da revista LibreOffice Magazine. Ela me mandou um e-mail para informar que a forma correta de falar é LibreOffice, não LibreOffice, como eu estava falando nas videoaulas anteriores, tá? Então, queria agradecer a Vera e passar essa informação para vocês, tá? E na videoaula de hoje a gente vai falar sobre objetos 3D. Na última videoaula a gente falou sobre os efeitos no LibreOffice Draw, e um dos efeitos, né, que o LibreOffice Draw possui é o de objeto em rotação 3D. Vamos relembrar como é que como é que funciona essa ferramenta, né? A gente vai inserir aqui uma forma, vou inserir aqui um retângulo, inserir o meu retângulo aqui no arquivo. A gente vai aqui na ferramenta de efeitos, na barra superior, na barra de ferramentas. É a terceira ferramenta, objeto de rotação 3D. Selecionada a ferramenta, vai aparecer a minha linha de referência, onde eu posiciono para eu posicionar, né, qual vai ser a rotação que será feita com a forma. E aí é bem simples, né? A gente vai passar o mouse sobre um dos pontos de controle do objeto e arrastar para o lado inverso. Logo após arrastar, ele já gera o meu objeto 3D, né? É bem simples. E a gente viu também que é possível girar, né, o nosso objeto 3D utilizando a ferramenta de girar, né, ou simplesmente clicando em cima do nosso objeto 3D. Quando você tiver com ele selecionado, você clica uma vez, ele vai alterar os pontos de controle do objeto, e aí você pode clicar em qualquer lugar da forma e arrastar, ó, que ele vai girar o objeto para você, tá? É bem simples. Vamos clicar mais uma vez aqui para voltar ao normal, né, os pontos de controle. Deixar ele mais centralizado aqui. E aí agora a gente vai ver uma opção que a gente não viu na videoaula sobre efeitos, tá? Que são as propriedades do objeto 3D. Como que você faz para acessar essas propriedades? Você clica com o botão direito do mouse em cima do seu objeto e vai em efeitos 3D. Ele vai abrir essa janela aqui para mim, onde você terá diversas opções para poder configurar o seu objeto, tá? Então você tem aqui diversas abas, você tem 5 abas, né? Vamos começar então pela aba que está ativa aqui, que é a de geometria. Você tem essas primeiras opções aqui, onde você pode alterar algumas configurações na geometria do seu objeto, tá? Do seu objeto 3D. Você tem aqui, por exemplo, o ângulo de rotação. Esse aqui é bem interessante porque ele só funciona com os objetos que são feitos a partir do efeito de objeto de rotação 3D, tá? Eu vou diminuir aqui, por exemplo, vamos diminuir aqui para 330 graus. E aí, sempre que você fizer uma configuração aqui, você tem que atribuir ao seu objeto 3D. Tem que sempre clicar aqui em atribuir, tá? Então, vamos clicar aqui em atribuir. E olha lá que legal. Ele deixou incompleto a rotação que havia no objeto 3D, tá? Então, você consegue, por exemplo, criar tabelas em 3D, gráficos em 3D, na verdade, pelo LibreOffice Draw. Tá? É bem simples. E aí você tem outras opções aqui também, por exemplo, bordas arredondadas, que ele dá uma pequena suavizada na borda nos cantos, né, do seu objeto. Vamos aumentar aqui. Tem certos objetos que você não consegue visualizar. Vamos atribuir aqui para ver. Aqui, ó, aqui deu para ver bem. Ó. Como esse objeto possuía, ele não estava com a rotação completa, então aquela parte ela ficou bem reto aqui, né, as bordas dele. E aí se você aplica a borda arredondada, fica bem visível para enxergar, né, essa parte que ele arredonda aqui os cantos do objeto, tá? Vamos voltar aqui as bordas arredondadas para os 10%, que é só para deixar bem pouco. Você tem a escala de profundidade. Em alguns objetos, a escala de profundidade pode dar algum problema na renderização. Ó, eu vou deixar 60%, vamos atribuir para ver. E olha aí, ó, ele dá um pequeno erro. Então, nem sempre essa escala de profundidade vai dar certo com qualquer objeto 3D, tá? Vai depender muito do objeto que você está trabalhando, tá? Vamos por 100% novamente. E você tem aqui a profundidade, que vai alterar a profundidade do seu objeto. Não são todos os objetos, assim como a escala de profundidade, não são todos que vão receber alteração por essa configuração. Mas aí vai de acordo com o objeto que você estiver utilizando, tá? Vamos seguir aqui. Você tem aqui segmentos.
Os segmentos vai depender de uma opção que você tem aqui embaixo. São essas aqui na parte de normais. Você tem três opções de renderização do seu objeto 3D. Você tem o específico do objeto, que ele deixa bem renderizado, mas você ainda pode ver, ó, eu vou dar um zoom aqui para a gente ver. Eu vou fechar rapidinho aqui o efeitos 3D. Vamos pegar aqui a ferramenta de zoom. Vamos dar um zoom aqui no objeto. Pronto. Agora vamos abrir novamente a ferramenta de efeitos 3D. Pronto. Vamos até facilitar aqui, minimizar isso aqui para dar mais espaço na tela. Agora sim. Então, como eu estava dizendo, a renderização, né, a partir aqui do específico do objeto, ele deixa o objeto bem renderizado, só que você ainda é capaz de ver os pontos. Ó, você vê que ele tem várias retas, então não é realmente, ele não está totalmente curvado. Ele tem vários pontos que, quando juntos, formam uma curva, tá? Mas é possível enxergar esses pontos, tá? Você tem também o plano. Vamos aplicar aqui, atribuir o plano. E ó, ele já deixa com uma aparência muito mais desenhada, né? O objeto, você consegue enxergar muito bem todos os pontos, todos os segmentos do seu objeto. E você tem o esférico, que ele tenta deixar o mais arredondado possível. Ó. Ele é o que fica mais suave, não dá para enxergar muito bem aqueles segmentos, tá? Então esse é o que deixa mais próximo do real, tá? Eu vou deixar aqui o plano para a gente poder enxergar bem os segmentos. E aí você tem, como eu disse, você tem os segmentos aqui. E conforme você aumenta ou diminui, ele vai diminuir ou aumentar lá no seu objeto 3D. Então, por exemplo, eu vou aumentar aqui o número de segmentos. Eu quero 32 segmentos na horizontal. Eu vou atribuir. E aí, ó, você viu que ele já tem uma quantidade maior de segmentos. Então, ele fica mais suave essa curva. Você já não vê mais tanto aqueles pontos que existiam no seu objeto, tá? Na vertical a mesma coisa. Eu vou alterar, mas acho que não vai dar diferença pelo objeto ser reto. Tá? Vamos atribuir. Ó. Ele deu uma diferença. Ele deu uma pequena diferença aqui nessa renderização do meio. Acredito que na verdade isso seja um erro, que não deveria ter acontecido isso. Mas aí você fica a seu critério quantos segmentos você vai utilizar, quantos você precisa no seu objeto. Tá? Vamos atribuir aqui 4 na vertical novamente para voltar ao normal. Vamos voltar aqui para o específico do objeto, a renderização dele. Tá? E aí, bom, a gente tem outras opções aqui. A gente tem aqui inverter normais, ó, em que ele inverte a iluminação. Tá? Ele coloca a iluminação para o lado inverso da figura. Por isso que agora esse lado está escuro e o lado de lá ficou claro, que é o lado de trás da figura que ficou claro dessa vez. Tá? Vamos tirar o inverter normais, atribuir aqui ao objeto. Você tem iluminação dos dois lados, que você pode ele vai sempre depender de uma iluminação, né? Então, dependendo da posição de uma luz, a outra luz se posiciona exatamente na posição contrária dele, na posição inversa dele, tá? Por isso que a gente não consegue ver uma diferença aqui, tá? Então, eu vou retirar aqui a iluminação dos dois lados. Você tem também o frente e verso, que ele não funciona para todos os objetos. Ó, você vê que ele não dá diferença nesse objeto. Então, vai depender muito do objeto que você vai criar, tá? E aí você tem uma última opção aqui embaixo, que é para ativar ou desativar a perspectiva, tá? Só que ele dá muita diferença no objeto. Se você prestar atenção, todas as alterações que você faz aqui na caixa de efeitos 3D, você tem uma pré-visualização. E é o que acontece aqui, ó, quando eu desativar a perspectiva. Ó. Você viu que ele deu uma pequena alterada no formato do meu objeto, né? Vamos atribuir ao objeto que está criado. E olha lá, ó. Ele tirou a perspectiva que existia no objeto. Continua sendo um objeto 3D, mas já não tem mais aquela perspectiva que ele tinha antes, tá? Então você pode trabalhar um objeto 3D sem utilizar a perspectiva normalmente, tá? No caso eu vou ativar a perspectiva aqui. A segunda aba é a aba de sombreamento. Essa aba, na primeira opção, você tem um modo que também trabalha simplesmente a renderização do seu objeto. Você tem esse GURODE, que é o que está ativo, que ele é como se fosse o específico do objeto. Você tem o plano, que ele vai deixar todos os segmentos bem à mostra, né? E você tem o FONG, que é quase a mesma coisa que o esférico, tá? Só que olha como ele deixa a iluminação muito mais visível, né? Ele deixa bem mais forte essa iluminação, tá?
Então, mas vamos voltar aqui para o GoRoad. Vamos atribuir. Tá? Aqui você pode aplicar uma sombra, né, no seu objeto. Eu vou ativar o sombreamento 3D. Você vê que ele aparece aqui na pré-visualização também. Vamos alterar o ângulo, né, dessa sombra. Eu quero que ele fique mais próximo do objeto. Vamos pôr um ângulo aqui que dê para enxergar ele. Vou botar uns 10. Vamos colocar 35. E vamos atribuir. Ele atribuiu a sombra aqui. Vamos tirar um pouco do zoom. E olha aí, a sombra, ele aplicou uma sombra de acordo com o objeto 3D, a perspectiva dele, né? Porque você também pode aplicar uma sombra a partir lá das propriedades. Só que aqui você consegue trabalhar a sombra 3D, tá? Tem muito mais suporte para essa sombra em 3D aqui no Efeitos 3D, tá? E aí você tem a câmera, em que você pode alterar a distância e a distância focal. Isso aqui basicamente vai deixar o objeto mais distante ou mais próximo da, da visão, né, da pessoa que está utilizando. Ó. Vamos colocar 20 aqui, eu vou atribuir. E aí você vê que ele dá uma pequena alterada, ele altera um pouco o ângulo. Né? Então, conforme você altera aqui, você altera o ângulo, né? Porque aí você vai deixar a câmera mais próxima ou mais distante do seu objeto 3D, tá? Vamos para a terceira aba aqui, que é a aba de iluminação. Essa aqui é uma das opções mais interessantes dos efeitos 3D, em que você pode aplicar diversos pontos de luz no seu objeto, tá? Então, como que funciona? Você vê aqui que você tem diversas lâmpadas, cada uma fonte de luz, e você tem a primeira fonte de luz que está acesa, tá? A lâmpada está acesa aqui. E ele está com a cor branca, essa luz. E a luz ambiente, ela está cinza, tá? Se eu alterar aqui, você vai ver que ela vai dar uma diferença na cor do objeto no geral, tá? Vamos colocar aqui, por exemplo, esse laranja 1. E ó, aqui na pré-visualização, olha que diferença que fez. Vamos atribuir no objeto. E ó, o objeto já nem é mais azul. Ele ficou totalmente amarelado porque a luz ela é mais forte que a cor do objeto. Então ele deixou o objeto amarelado. Tá? Vamos retornar aqui para o cinza 7, que era a cor que estava. E aí, como que funciona para aplicar outras fontes de luz? É bem simples, é só você clicar em uma das lâmpadas e clicar novamente em cima dela para ativar. Você viu que aqui na pré-visualização apareceu uma nova bolinha para você controlar a luz. Tá? Então é só você clicar e posicionar onde você quer essa luz. E aí você tem que lembrar de alterar a cor aqui. Vamos colocar uma cor diferente do branco. Vamos colocar um tom de vermelho 3 aqui, bem forte a cor. E ó, agora você tem dois pontos de luz, um vermelho vindo de baixo e um branco vindo de cima. Eu vou atribuir ao objeto e pronto, ó. Ele já aplicou as duas iluminações no meu objeto, tá? É bem interessante. E aí é como eu disse, você tem 8 luzes, você pode aplicar então 8 diferentes pontos de luzes vindo no seu objeto. Dá para fazer vários efeitos com isso aqui, tá? É muito legal. E claro, você tem essas cores aqui para utilizar, mas você também pode definir uma cor através da caixa de diálogo de cores, tá? É só clicar nessa opção aqui, ele vai aparecer aí e você pode colocar uma cor, a cor específica que você deseja, tá? Vamos para a quarta aba aqui, que é a de textura. Você vê que ela está totalmente inativa. Isso porque para trabalhar essa aba você tem que utilizar o preenchimento do seu objeto com uma textura, no caso uma rachura ou um bitmap. Então a gente vai ver isso já daqui a pouco. Vamos para a última aba, que é a de material. Aqui em material você pode alterar a cor do seu objeto, basicamente isso. Né? Então, por exemplo, você tem aqui material favoritos. Você vai ter aqui alguns padrões de materiais para você utilizar. Você tem o definido pelo usuário, que você vai configurando, você tem outras opções pré-definidas, como metal. Olha que legal aqui, ele já tem uma aparência de metal. Como ele está com a iluminação vermelha por baixo, parece que não é. Vamos tirar aqui a iluminação. Vou desativar essa luz. Agora sim, ó, olha como ele fica realmente com uma aparência de metal aqui. Tá? Vamos atribuir para a gente ver lá no objeto. Olha aí. Ó.
E aí você tem outras opções, ó. Você tem ouro, você tem cromado, plástico, que realmente fica bem parecido, e você tem madeira, tá? Então você tem esses 5 modelos pré-definidos para utilizar, ou você pode utilizar o seu próprio modelo, né? Criar seu padrão, tá? Bom, agora falta então a aba de texturas. Eu vou fechar aqui o Efeitos 3D. Vamos preencher então esse objeto 3D com uma textura, né? É bem simples, é só vir aqui nas propriedades, a gente vai trocar o preenchimento dele para rachuras. Nesse caso vamos usar uma rachura. E aí eu vou colocar essa rachura azul cruzado. Vamos colocar essa daqui. Ó, ele praticamente completou o meu objeto, né? Vamos colocar uma outra para ficar mais fácil. Vou colocar esse preto, preta, 45, menos 45 graus. Pronto, agora dá para visualizar que é uma textura, tá? Coloquei aqui minha textura. Vamos voltar na caixa de efeitos 3D. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou desativar essa sombra, que eu não quero mais ela no meu objeto. Atribuir. Vamos lá na texturas. Olha aí, já tem todas as opções liberadas para mim, tá? Então você tem aqui tipo, onde você altera a cor da sua textura. No caso aí não vai fazer diferença para mim, porque a opção é preto e branco ou colorido, e eu estou usando uma textura em preto e branco, tá? Então não vai fazer diferença. Você tem o modo em que você altera o que você quer que apareça no seu objeto. Se você quer somente textura, se você quer textura e sombreamento, e se você quer textura, sombra e cor. Tá? Como funciona aqui? A textura sombra e cor, primeiro que ele não vai ativar nesse caso, porque a textura minha ela é preto e branco. Então ele não vai ativar para mim. E segundo, porque é uma rachura, tá? Então ele não vai deixar eu colocar. Então sobram dois modos aqui para mim. Somente textura, que ele simplesmente vai aplicar a textura por cima da forma. E se eu colocar o textura e sombreamento, ele vai deixar com uma aparência 3D o meu objeto, tá? Que é o que já está agora, tá? Se eu tirar aqui e deixar somente textura, ele já fica menos renderizado o meu 3D, tá? Na casa da rachura, é uma diferença bem sutil para enxergar, tá? Vamos deixar aqui textura e sombreamento mesmo. Você tem aqui projeção X e projeção Y. Isso aqui é a forma como a rachura vai se comportar no seu objeto, tá? Então, no caso, a textura, né, no caso. Então, vamos dar um zoom aqui para a gente visualizar melhor. Pronto, dei o zoom aqui. Então, você tem aqui projeção X. Você tem o específico do objeto, que é como já está aqui, ó, que é simplesmente ele vai aplicar a rachura obedecendo a ordem da rachura em cima do objeto 3D, tá? Daí você tem paralelo. Eu vou aplicar aqui o paralelo, vamos ver, ele vai dar uma diferença. Olha aí, ele já se comporta de uma outra forma. E você tem o circular, que também vai ficar de outra forma, tá? Então cada uma se comporta de uma forma. Basicamente ele muda a ordem como a textura se aplica em cima do meu objeto. Para projeção Y funciona da mesma forma, tá? Então eu não vou aplicar aqui, mas ele vai fazer as mesmas alterações. E você tem o filtragem. Esse filtragem ele dá uma pequena alterada na renderização da sua textura, tá? É bem sutil, é algo que realmente às vezes nem dá para perceber, tá? Então aí fica o seu critério se você quer uma filtragem melhor na sua textura ou não, tá? Vou fechar aqui o efeitos 3D, tá? Da caixa de efeitos 3D, essas são as opções que você pode configurar no seu objeto, tá? Eu vou colocar o zoom aqui na página novamente. E aí temos uma última opção. A gente já sabe que tem como criar um objeto 3D a partir da rotação, né? Que você cria uma forma e rotaciona para gerar um objeto 3D. Eu vou colocar esse objeto mais para cima aqui. Tá? A outra forma que existe para criar um objeto 3D é através da ferramenta Objetos 3D. Ela fica aqui na barra de formas, aqui na esquerda. Tá? Você vê aqui, ó, Objetos 3D. Eu vou clicar aqui na seta e ó, você tem diversas formas 3D que você pode criar direto pela ferramenta de objetos 3D. Eu vou selecionar essa esfera aqui, basta clicar e arrastar que ele já gera o meu objeto 3D. Tá? É bem simples aqui. Então você tem essas formas básicas de objeto 3D para gerar aqui por essa ferramenta. Tá? Bem simples. Bom, é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado da videoaula.
Se inscrevam no canal, deixem seu curtir no vídeo e compartilhem, tá? E não esqueçam sempre de acessar o blog. Lá você tem não só as videoaulas, mas muito mais conteúdo sobre LibreOffice Draw, tá bom? Abraço e até a próxima!